A infância, a doce infância, aquela época mágica, a melhor época, a melhor parte da existência humana para algumas pessoas. Porque para outras pessoas, assim como eu, a infância foi um completo desastre. Uma sequência de tragédias bem paias. Um circo de terror. Uma piada de muito mau gosto. Minha infância, ela foi muito paia. Nossa, é literalmente só trauma, trauma, trauma. E é estranho, porque quando eu tô conversando com as pessoas, elas costumam endeusar muito a infância. E quando eu falo a respeito sobre mim, parece que eu não tive infância. A infância do qual relato como uma época mágica de descobrimento de tudo, onde tudo era puro. Pô, não. Comigo não foi desse jeito, não só a infância, mas a adolescência também. O pessoal fala muito que a infância e a adolescência é a melhor época da vida. Então a gente tem nosso fase bebê, criança, adolescência, vida adulta e a velhice. E o pessoal fala que a melhor parte é a infância e a adolescência, porque você tem mais energia, você tá descobrindo as coisas, entendeu? Porra, eu não tive infância nem adolescência. Então eu não tive as melhores partes da existência humana. Pô, o que é que sobrou pra mim, então? Tá, é isso então? As melhores épocas da minha vida eu tava tentando sobreviver. E o resto da minha vida vai ser continuar isso, já que eu perdi a melhor época de se viver. Não só eu, mas também tem algumas pessoas. Mas às vezes bate a comparação, porque não vai voltar. Ele é realmente um luto. Minha infância nunca vai voltar. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não gostaria de revisitar nem a pau aquilo tudo. Então, se você teve um passado legal, ou em uma adolescência tranquila, e tal, divertida, saiba que você é privilegiado, viu? Muita gente queria poder ter isso, poder ter essas memórias. Mas esse vídeo não é um desabafo. Esse vídeo é mais uma análise mesmo, porque quando eu estou conversando com as pessoas e elas falam sobre a infância, sobre a adolescência, tudo isso é uma memória. Neurobiologicamente falando, memória é um pensamento. Então elas só estão falando coisas que estão pensando. Então é literalmente pensamento. Do mesmo jeito que eu posso pensar que ano passado um alienígena me abduziu, e aí eu voltei pra cá e eles limparam minha memória e a memória de todo mundo e não tem como se provar. Tudo isso foi um pensamento. Do mesmo jeito, a infância e a adolescente é literalmente só um pensamento. É um pensamento que a gente coloca mais peso porque ele cumpre uma função. Então, é um pensamento que ele tem uma função de te situar como um indivíduo existindo em um ambiente com outros indivíduos. Para isso que serve a memória. Mas a memória, ainda assim, é só a porra de um pensamento. Loucura isso. Então, não é que eu não tive infância e eu não tive adolescência. Eu não tive um pensamento sobre isso. Mas nada me impede, nesse exato momento, de eu imaginar isso também. Aí você pode falar, pô, Yoko, não é a mesma coisa. Que igual uma colega minha falou. Eu tava conversando com a minha colega a respeito sobre isso. E ela falou, não, não é assim que funciona o cérebro humano, as coisas da vida real. O que aconteceu contigo, Yoga, aconteceu e é isso. Não é um pensamento. Mas ela não está falando isso da perspectiva neurobiológica. Ela está falando isso de uma maneira mais psicossocial. Porque a gente é as histórias que a gente conta para nós mesmos e para as outras pessoas. Que é estranho conversar com alguém que não tem passado ou então que fica inventando o passado a cada 5 segundos. Entendeu? Tá. Fica aí que tem mais coisa ainda pra falar. O vídeo acabou não, vai. Como eu falei nos meus vídeos, vou até a última camada do inferno aqui pra poder trazer sabedorias reflexivas pra vocês.
Eu tava conversando com essa minha amiga sobre o passado. Eu não costumo muito, quer dizer, eu não sei se é mal do TDAH, mas a minha vida é um livro aberto. A pessoa fala bom dia e eu acabo falando tudo da minha vida pra pessoa, por causa da impulsividade. Mas ultimamente eu tô bem controlada e também um pouco desorientada. Porque depois que você tem essa percepção de que a memória é só a porra de um pensamento, você começa a criar novas linhas temporais. Você deixa de colocar o peso no passado e passa a criar o peso em vários outros pensamentos. Isso aí é muito louco. E o mais louco ainda é que o passado e as memórias e o peso que a gente coloca é tudo fruto do ego. Então ainda tem a porra do ego. O ego que quer ter, nossa, eu queria ter um passado foda, eu queria ter uma infância foda, ou então eu queria poder escolher os meus pensamentos, eu queria viver em outra realidade, é tudo ego. E quando tu tem a percepção disso, que tudo é esquizofrenia da própria cabeça tentando convencer a si mesmo que ela não é esquizofrênica, tu vive outra realidade. É sério. Eu vivo outro mundo. No caso, o meu ego, tá bom? Eu não sou especial que ninguém, não. Mas o meu ego, ele vive numa, numa não sintonização com o ego de outras pessoas. É como se a vida de. É como realmente. É como se o passado da pessoa fosse um filmezinho com um presente. Aí tem um passado, na infância aconteceu essas coisas, ela é assim, e elas têm uma perspectiva de futuro. A minha cabeça é isso aqui, ó. É um chiado. Meu passado é um chiado, onde eu consigo colocar o canal que eu quiser. Meu futuro é a porra de um chiado. E o meu presente é um chiado. Sim, ele deveria. Mas eu me prendo muito no ego. Eu ainda não. Eu reconheço que é o ego, entendeu? Eu sei que é tudo uma brincadeira do ego. Mas às vezes eu não fico tranquila. Essas semanas eu não tava tranquila. Mesmo eu tendo total noção. Mesmo eu tendo um propósito de vida. Eu ainda não tô tranquilo. Minha cabeça ainda tá muito agitada. E como eu falei no meu vídeo Desvendando Eu, mente hiperativa significa que eu estou em um estado baixo de consciência, porque a consciência é clara, limpa e regada de amor, ela é calma, silenciosa e despretensiosa e muito desapegada. E agora que eu falei disso, eu fico calmo, é bem louco isso. É tipo uma coragem. Sabe quando você tá apaixonado por uma pessoa, aí você fica vermelho, meu Deus, a pessoa falou comigo. Aí você tá vendo a vida normal, aí do nada você recebe uma mensagem, o seu estado muda. Pronto, acho que isso virou tipo uma coragem pra mim. Esse vídeo ia ser um desabafo. Eu ia abrir isso aqui e esse pau ia começar a chorar, ai, meu passado. Mas depois que eu me lembrei que é tudo teatrinho do ego e o que o meu eu interior, ele é regado de amor, que eu sou 100% feito de amor igual todas as pessoas. E que o meu passado, literalmente, é só a porra de um pensamento. Eu consigo colocar a imagem que eu quiser. Não tem por que eu me estressar ou desabafar. Não tem como desabafar, só tem como eu agradecer. Tudo bem, eu não tive infância. Minha infância foi uma porcaria. Minha adolescência também. E no presente eu sofro ainda as consequências do meu passado. Eu ainda sofro muito, não só as consequências do meu passado, mas a minha própria biologia, igual eu falei no meu vídeo sobre disforia de gênero. Eu tenho minhas dores. Eu tenho muita coisa que as pessoas não têm. Eu sou a única pessoa na minha sala que é uma pessoa trans que sofre disforia de gênero. E eu, em meu ego, no caso eu, né, de certa forma, me sinto inferior às pessoas, porque elas tiveram uma vida melhor que eu. Tanto que essa minha amiga falou.
Eu tava conversando com minha amiga e ela olhou pra mim e falou assim, ó, cara, teu passado é muito triste. Tu é muito triste. Parece que o tempo todo tu tá se mascarando. Mas se eu tirar tudo isso, você vai ver uma máscara triste de uma pessoa muito deprimente e chorona. Ela falou que não sofreu nem 1% do que eu sofri. Eu falei pra ela, tipo, não, mas tem gente que sofreu mais que eu. Ela falou que isso também, meio que é uma maneira que eu encontrei de aliviar a minha própria dor. Mas eu ainda sou repleto de dor. Só que não, eu não sou repleto de dor. Eu tentei explicar pra ela que eu tenho essa máscara da social. Se você tirar, você vai ver uma pessoa completamente feita de dor. E se você tirar essa máscara também, você vai enxergar o ser puro que eu e qualquer outra pessoa é. E esse ser puro é lotado de amor. Eu até tava conversando com a minha mãe também, tipo, ela falou, tá, todo mundo tem isso. Se eu tirar a máscara das pessoas, todas as máscaras, inclusive as máscaras de trauma. Que geralmente a pessoa é a fodona e tal. Você tira uma máscara, é uma criança chorona, ué, ué, que não teve infância. Aí quando você tira essa máscara também, você fica no vazio e você descobre, igual eu falei no meu vídeo sobre ego, né? Você descobre que só tem amor ali dentro. E minha mãe me indagou, tá? E as pessoas mal, yo? Que as pessoas que cometem crimes? Elas têm amor nelas? Óbvio que tem. Essa máscara de cometer o crime de, nossa, eu vou roubar de outras pessoas, todas as pessoas são mal, ou então o próprio. Quando uma pessoa, sei lá, mata outra pessoa, é porque ela tem muito ego. Ela realmente acredita que ela tá fazendo algo que tá liberando uma adrenalina, que ela é tipo um protagonista de um filme. Ela se acha muito superior. Ou seja, ela se acha o centro do mundo. Mas quem se acha é o ego. E quando ela tira essa máscara, ela percebe que as pessoas que ela estava matando também eram ela. Porque uma das paradas de você. Calma aí, eu tô meio gripado e com a garganta mó. Uma das paradas de você transcender o mundo material é perceber que todo mundo é feito da mesma porra, entendeu? Tipo, como eu falei da não dualidade. Eu sou você, você é eu, você é esse celular, você é essa televisão, você é tudo. Então, quando você tá matando uma pessoa, você tá se matando, entendeu? É isso. E teve isso, teve um assassino, inclusive, que ele chegou e foi conversar com Buda. Foi com Buda ou foi com algum outro sábio? Eu não me lembro muito bem. E aí ele fez toda aquela parada de tirar a identificação, então ele era uma pessoa assassina. Ele tirou a máscara, viu que ele era uma pessoa traumática, tirou essa máscara de trauma e só restou o amor. E com esse amor, era tanto amor que ele tinha que ele começou a dar esse amor para as outras pessoas. E assim ele virou uma pessoa meio que iluminada, entendeu? Meio que ele ganhou alguns seguidores e tudo. Muita pessoa queria falar com um assassino sobre amor. Porque é isso que sobra quando você tira todas as identificações. E o amor, em algumas culturas, é visto como um Deus. Então, não é que Deus perdoa, é que Deus sabe que essa máscara que a gente usa de pessoa boa, de pessoa mal, é tudo uma brincadeirinha, entendeu? É tudo uma frescuragem. Tudo frescuragem. Porque quando você tira tudo, resta o amor. Ah, então por que que existe o inferno? Sabe como é o inferno? O inferno é quando essa máscara, ela tá muito alimentada, ela tá muito gordinha, ela tá muito cheinha, entendeu? Esse é o inferno. O inferno é você viver uma vida que você acha que é verdade, mas não é. E é bem louco, porque ninguém. E esse tipo de visão que eu tenho é muito raro. Provavelmente muita gente vai pegar esse vídeo e vai falar: Nossa, Yoko, tu enlouqueceu. Eu não enlouqueci, não, porque tudo que eu tô falando é mentira, tá bom? Isso aqui não é verdade. Eu não tô falando as coisas que eu acredito. Eu não acredito no que eu tô falando. Porque quem tá falando é o ego, e eu não sou o ego. Tudo bem. Eu tava até conversando com a minha colega.
sobre isso, que eu não tive um passado. Eu posso não ter um passado legal, eu posso ter um passado de merda. Eu posso estar no presente, eu posso ter muitas dores. Eu posso não ter um canal com milhões de visualizações, eu não posso ter nada. Mas eu tenho algo que ninguém da minha sala, não da minha sala, mas que muita gente atualmente não tem, que é propósito. A pessoa nasce, cresce e morre e não sabe. Chega na velhice, não sabe o que está fazendo da vida. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo da vida. Muita gente da minha idade, eu tenho 22 anos, não sabe o que querem da vida. Eles não sabem o que querem da vida. Tanto que esse é um dos principais sintomas que a pessoa adquire pela depressão. A pessoa tem depressão porque ela não vê perspectiva de nada. Não tem sentido, ela fica deprimida. Mas não, meu amigo. Eu tenho um propósito de vida. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e ainda assim eu tenho depressão, entendeu? Talvez ativamente eu tenha escolhido depressão ou não tenha passado. Porque por conta de eu ter um passado merda e eu queria muito me livrar disso. Eu queria muito me livrar disso a ponto de eu querer me matar. Só que eu descobri o caminho de, em vez de me matar, eu falei, tá, eu quero me matar. Mas quem é este eu? E a partir desse eu caminhei uma jornada sem fim. Porque não é que tem um fim. Tem um fim, se quiser você pode escolher. Mas você percebe que você não precisa do fim. Você não precisa esperar a promoção do ano. Você não precisa esperar os seus projetos ter 1 milhão de visualizações. Você não precisa. Eu posso não ter um passado foda, ou talvez meu futuro esteja condenado ao fracasso, mas enquanto eu estiver no presente, eu vou estar bem. Eu acho que isso que importa. Caralho, esse vídeo é muito terapêutico. Provavelmente vocês não entenderam nada. Eu acho que esse vídeo foi mais pra mim. Eu tava realmente me sentindo muito mal. Eu pensei que eu ia chorar nesse vídeo. Mas esse vídeo não me fez chorar, ele me fez ter muito ânimo. Eu tenho TDAH, então minha cabeça não para 1 minuto, mas agora minha cabeça tá em silêncio. Tá realmente só um. Cara, meu Deus, esses vídeos. É isso que eu tinha pra falar, eu falei. Eu sou essa Yoko. E esse vídeo não é uma verdade, ele é uma dica. Yeah. Bye bye.